Fala meus filhos, muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje, mais uma vez, eu quero te trazer dicas valiosas a respeito de uma pergunta que passa na cabeça de todos os desenvolvedores, independente do seu nível de senioridade. Eu fiz uma pesquisa aqui com os desenvolvedores da Verzo e também de alguns amigos que eu tenho contato, a gente trocou umas figurinhas e a gente viu que é algo que acompanha, independente do nível de senioridade da pessoa, saber qual é o próximo passo que o dev precisa fazer para evoluir na carreira, não é mesmo? Então, sem mais delongas, um vídeo muito direto e muito prático aqui para a gente saber. Eu separei aqui em 3 passos para a gente conseguir desmistificar essa situação e a gente conseguir dar a resposta que você precisa para você ter clareza do que precisa fazer para evoluir na sua carreira, tá legal? Então vamos lá. O primeiro passo, a gente precisa identificar qual que é o seu nível atual, qual que é o seu nível de maturidade, qual é o seu nível de senioridade, qual é o seu momento de vida. O segundo passo é o que você precisa focar no momento atual da sua carreira para construir a base necessária para a próxima etapa, tá bom? E o terceiro passo, uma vez que você domina todos os aspectos que são importantes para a fase atual, aí sim você precisa começar a ter atitudes que vão te levar para o próximo nível, tá bom? Então é mais ou menos assim que a gente vai estruturar hoje. Então vamos lá. Eu mapeei aqui todos os níveis e dentro dos níveis eu vou identificando todos esses 3 aspectos que eu acabei de listar. No primeiro deles, quando você é um trainee ou um estagiário, né? Eu lembro muito da minha época de estagiário, essa é uma fase muito difícil. Antes mesmo de você virar estagiário ou trainee, você precisa conseguir a primeira oportunidade para aprender, para você conseguir de fato entrar na área. Eu acredito que dessa fase, esse é o principal desafio. No meu caso mesmo, eu demorei 1 ano e meio para conseguir a minha primeira vaga, eu tive que mudar de cidade para conseguir de fato conseguir o meu primeiro estágio e ter a oportunidade que eu precisava para ingressar na área. Depois disso, eu tive outros desafios, como eu vou mostrar aqui ao longo do vídeo, porém foram desafios diferentes, né? Nós acabamos ganhando confiança ali, maturidade, dependendo das pessoas que nós estamos cercados, para que de fato a gente consiga dar passos concretos, que a gente consiga evoluir na nossa carreira. Então aqui já fica o primeiro ponto. É muito difícil realmente, por mais que a gente tenha milhares de vagas em aberto para programadores, as empresas hoje estão cada vez mais buscando pessoas mais qualificadas, que já têm experiência, que já têm bagagem. Então, o desafio aqui desse primeiro nível é você conseguir entrar na área. Depois disso, vamos supor que você conseguiu entrar na área. O próximo desafio é, legal, você entrou ali, você não tem ideia como que as coisas funcionam. Você vai entrar na empresa, você vai entrar em um produto, vai trabalhar em um projeto específico. Nesse momento você vai ter muita dificuldade em entender como as coisas funcionam, como que elas se conectam, o que conversa com o que, né? Então, uma coisa importante que você precisa ter foco, você precisa dominar nesse momento, é entender como funcionam as camadas da aplicação. Você precisa entender como que as coisas se conversam, como que o front conversa com o back, como que o back conversa com o banco, como que é feita uma integração, como que funciona a camada de rede ali daquele momento. Você precisa entender de fato como que os sistemas se comunicam. E para fazer isso, não tem nada mais efetivo, eu acredito, quando você entra nesse tipo de projeto, do que você de fato ficar lendo o código, você ficar revisando tudo que já está produzido, ou ficar ao lado de uma pessoa mais experiente ali naquele projeto para absorver o máximo de conhecimento possível. E aqui, por ser novo na empresa, muitas vezes você pode ficar travado por conta de vergonha ou algo do tipo, mas é algo que você precisa quebrar já nesse momento. Você não pode ter vergonha de perguntar, de ir atrás, de procurar, de ler, de estudar. Você precisa estudar muito nessa época, você precisa entender de fato o que como que são as camadas do sistema, como que funciona orientação a objeto, independente se você vai trabalhar com mobile, se você vai trabalhar com front, se você vai trabalhar com back, com aplicação embarcada, é muito importante você entender como funciona a orientação a objeto. Isso vai te dar uma excelente base para você conseguir entender abstrações e produzir códigos também abstratos que vão te poupar muito tempo no futuro, tá legal?
Então, nessa fase, foca nessas coisas que eu acabei de comentar, e para você dar o próximo passo, qual que é o próximo passo? Você virar um desenvolvedor júnior, por exemplo, o importante é você estudar e aplicar esse estudo que você acabou de adquirir. Como que eu quero dizer isso? Por exemplo, se você está estudando sobre Java, então você quer aprender como que aplicar projetos em Java, como desenvolver projetos em Java, como usar, por exemplo, Spring, nada mais útil do que você ir lá no site oficial, ver vídeos, ler documentações e tudo mais, e pegar essa tecnologia para fazer projetos pessoais. O que eu quero dizer com projetos pessoais? Pega essa tecnologia, desenvolve algo que você vai usar no dia a dia ou que vai ajudar outra pessoa. Por exemplo, o que eu fazia muito nessa época? Eu estava na faculdade, então estava começando meu primeiro estágio, eu pegava, cara, fiz projeto de calculadora, eu fiz projeto de gerenciamento de estacionamento, né? Eu fiz projeto de para uma empresa de motoboy, para eles conseguirem fazer a gestão ali das entregas e tudo mais. Então é importante você pegar essa ferramenta, essa tecnologia que você está querendo aprender e desenvolve um projeto em cima disso, publica lá no seu GitHub e deixa lá disponível. Isso aqui vai ser interessante para você depois quando você olhar para trás, ver tudo que você produziu, isso fica como portfólio, isso demonstra que você de fato tem um conhecimento prático naquilo e não fica simplesmente no campo teórico. Então, depois que você dominou ali orientação a objeto, está entendendo como que funcionam as camadas do sistema, sabe como que eles funcionam, entendeu ali o produto que você está inserido e tudo mais, está entendendo as regras de negócio, aí foca em ganhar experiência desenvolvendo esses projetos pessoais, beleza? Aí vamos lá. Depois que você se tornou um desenvolvedor júnior, se você está um desenvolvedor júnior nesse momento, o que caracteriza que você já é um dev júnior? Então, você já sabe por onde começar, ou seja, alguém entrega para você uma tarefa, uma história, uma feature para fazer, você já tem uma ideia qual caminho perseguir para alcançar aquele objetivo, né? Porém, aqui ainda você trava muitas vezes para desenvolver alguma coisa mais técnica, mais complexa, ou trava muitas vezes porque não sabe como resolver algum tipo de integração, por exemplo, ou como manipular algum tipo de arquivo, ou existem coisas de arquitetura, né, complexidade de arquitetura, de volume de dados, etc., que você não entende como que funciona ou como resolver aquilo, não entende como que funciona a parte de cloud, todo o ecossistema ali, como que o sistema funciona em produção. Então, isso aqui é muito comum quando você é um desenvolvedor júnior. Aqui, um outro problema dessa fase é o seguinte: geralmente nessa fase o dev ele acha que a empresa ou o seu líder tem a responsabilidade de recompensá-lo por ele estar fazendo simplesmente o seu trabalho. E isso é uma coisa que a gente precisa deixar muito claro. Ele não tem responsabilidade. A partir do momento que vocês fizeram um contrato, né, você combinou que você trabalharia por aquele valor, pela aquela quantidade de horas mensais, no contrato que vocês fizeram, nada mais justo do que cada um faz a sua parte. A empresa te paga e você faz o seu trabalho. Então, não adianta você ficar achando que só porque você está fazendo o seu trabalho você vai ser promovido, por exemplo, tá? Isso não é algo que acontece na prática. Aí o que eu te dou dica de evolução, do que você precisa focar nessa etapa? Você precisa focar em se virar sozinho, ou seja, você criar o mínimo de dependência possível dos seus pares, dos seus líderes. Então, é importante que você conseguir, de fato, receber ali uma funcionalidade e por si só conseguir resolver, com o mínimo de dependência, como eu comentei, sem precisar tanto de ajuda de outras pessoas. Então, lá na fase que você era trainee, estagiário, você tem muita dependência, não sabe por onde começar, precisa perguntar bastante, não tem ideia como as coisas funcionam e tudo mais, precisa focar ali em orientação a objeto, em como funcionam as camadas das aplicações e etc. Depois que você virou Dev Júnior, você precisa pensar em como se virar sozinho, você precisa tirar um pouco desse cordão umbilical que você geralmente criou ali com alguns colegas e tal, as pessoas que te orientavam, para começar de fato a se virar sozinho. Então, para você conseguir estar apto para o próximo nível, você precisa focar em desenvolver a sua lógica. Ou seja, se você fundamentou bem a sua base com orientação a objeto, entendendo como funcionam as camadas e tudo mais, nessa fase de Dev Júnior, para você ir para o próximo nível, você precisa estar com a lógica muito bem afiada.
lógica, algoritmo e tudo mais. Por quê? Isso vai te ajudar a resolver problemas mais complexos. Então, o que eu fazia muito na minha época de Dev Júnior aqui, que me ajudou bastante a conseguir evoluir? Eu pegava todos os dias, mas aí envolve muita disciplina. Você pegar todos os dias, separam 30 minutos do seu dia que seja, e entram em alguns sites que envolvem desafios de algoritmo, né? Então existem vários. Eu usava, por exemplo, um chamado HackerRank. Eu acho que ele ainda está disponível, mas eu sei que tem outros similares que eles geralmente te dão um problema e aí você tem que criar um algoritmo que resolva aquele problema em determinado tempo. Ele coloca uma variação de dados lá. Isso ajuda demais a você criar esse raciocínio lógico, a você conseguir desenvolver melhor, resolver esse tipo de problema. Então, esse é o fundamento dessa fase, né? Se virar sozinho, conseguir se virar sem independência e melhorar seu pensamento lógico, né? A sua construção de algoritmo, tá bom? Então vamos lá. Depois disso, você vai para uma fase onde você já é um desenvolvedor pleno. Essa fase aqui, ela é a mais interessante de todas, porque é o seguinte, existe no mercado também muita ansiedade, principalmente quando o desenvolvedor tá ali um júnior quase pleno, ou mesmo quando já é pleno, de, cara, querer ir mais rápido ali para o próximo nível, virar um dev sênior e tudo mais. Eu mesmo passei por isso. A gente precisa nessa fase aqui, além de focar em conseguir se virar sozinho, nós precisamos estabilizar muitas das coisas que a gente já aprendeu até o momento, né? Então, não quer dizer que, por exemplo, você saiu de um estagiário, de um trainee e foi para Dev Júnior, que você deve parar com aquela prática de, por exemplo, desenvolver projetos pessoais para aprender uma ferramenta, para aprender uma tecnologia. Você tem que ir trazendo tudo que você fez no nível anterior para os seus níveis superiores. Isso vai te tornar um dev cada vez mais completo. Aí, quando eu estava nessa fase aqui de dev pleno, uma coisa aqui que era muito interessante é o seguinte: eu tinha muita dificuldade, às vezes, como eu trabalhei em consultorias e em projetos, em produtos específicos também durante um momento. Então eu tinha dificuldade, às vezes, quando eu migrava de projeto, tinha algum contato com o cliente, de conseguir entender o que o cliente estava dizendo para transformar aquilo de fato em uma demanda prática para eu desenvolver. Então, nessa fase, além de você conseguir, dado uma especificação que a gente passou, você conseguir se virar sozinho, como desenvolvedor pleno, o que você precisa, o que geralmente caracteriza essa fase, na verdade? Geralmente é uma pessoa que já se vira sozinho, dado uma especificação, né? Recebe ali a demanda do cliente, consegue entender a demanda que vem ali do PO e tudo mais, tem um pouquinho mais de facilidade do que tinha na fase de Dev Júnior. Porém, nessa fase, ela é uma fase que geralmente nós somos muito otimistas, né? Nós achamos que podemos resolver várias coisas. Nós já passamos um pouco daquela barreira de achar que não é capaz de não saber como resolver muita coisa, já sabe se virar sozinho e já não trava tanto para desenvolver coisas novas, já sabe encontrar o caminho das pedras, né? Basicamente sozinho. Porém, é uma fase que caracteriza muito pelo otimismo. Você acha que consegue resolver, ou às vezes você passa estimativas que você efetivamente não consegue cumprir. Esse tipo de coisa é muito comum nessa fase. Outra coisa que geralmente caracteriza é que aqui a gente começa a querer colocar em prática várias coisas, assim, vários princípios, várias coisas que a gente começou a aprender. Então, corre um risco da gente começar a desenvolver coisas complexas desnecessariamente. Então, às vezes você quer colocar uma tecnologia que está no hype, ou algum design pattern, alguma coisa que você aprendeu que acha que é interessante e tudo mais, e às vezes não cabe naquele momento. Então, aqui tem que tomar cuidado para você acabar não criando aquela complexidade extra que a aplicação não necessita, sabe? Às vezes você quer dar uma volta para desenvolver, para resolver uma coisa muito pontual, tá? É algo que é muito fácil de se perder nesse momento. Outro ponto aqui, geralmente de carreira, é que você acredita que nesse momento você vai ser recompensado pelo seu esforço, ou seja, cara, você vai trabalhar muitas horas assim e acha que simplesmente você está trabalhando muitas horas, você vai ser promovido por aquilo. E não necessariamente é isso que vai mudar o jogo, tá bom? Então tem que tomar cuidado de não achar que simplesmente o esforço por esforço é o que vai resolver o problema. Beleza? Não quero dizer que não precise se esforçar, né? É muito bom você se esforçar, você se empenhar aí para a evolução da sua carreira. Porém, não
fique na cabeça de que se você é um dev pleno hoje, simplesmente você se esforçar e trabalhar muitas horas, 200, 300 horas por mês, vai ser isso que vai mudar o jogo para você, tá bom? Como evolução para essa fase, você precisa saber fazer deploy de uma aplicação sozinho de ponta a ponta, ou seja, lembra lá que você fez alguns projetos, tem feito projetos pessoais para testar, para validar alguma tecnologia, agora você precisa, além de desenvolver os projetos, você precisa conseguir levá-los até produção por conta própria, tá bom? Independente do método aí que você esteja, então você precisa dominar isso. Se você é um cara que é mais focado em mobile, cara, você precisa saber desenvolver o aplicativo do zero ali, dar na especificação e levar para a loja, lá publicar para a loja sozinho, sabendo todo esse passo a passo. Se você é um cara mais de back-end, você precisa saber como colocar uma aplicação back-end lá em produção sozinho. Se você é um cara mais de front, é a mesma coisa. Então é interessante que você, de fato, conhecer a aplicação de ponta a ponta e não simplesmente ficar preso na sua camada ali de atuação, né? Então você precisa entender isso como funciona. E para dar os próximos passos, para você de fato conseguir ser inteligente, agregar valor para a sua carreira, a dica aqui é você focar em aprender princípios de desenvolvimento, ou seja, Design Partners, Solid, como eu falei no primeiro vídeo lá do livro Clean Architecture, né, da arquitetura limpa. Você precisa aprender sobre testes unitários, você precisa se aprofundar nessas coisas que são a base do desenvolvimento. Se você chegou até aqui e você não sabe de orientação a objeto, cara, corre agora, vai aprender sobre orientação a objeto. Isso aqui é uma coisa que vai te trazer maturidade, senioridade, aprender a fazer abstrações. Então, aqui você precisa focar demais em aprender princípios para deixar o teu código cada vez melhor. Você precisa estar produzindo códigos bons nesse momento, né? Além de conseguir entender as especificações, achar por si só o caminho das soluções e conseguir se virar sozinho com o mínimo de dependência possível, aqui é muito importante você, para ir ao próximo nível, focar nessa questão de princípios, de boas práticas, design patterns, testes e tudo mais, tá bom? Terceira etapa, pessoal, agora para desenvolvedores sêniores. O que geralmente é um desenvolvedor sênior? Aí aqui uma coisa que é polêmica. Cara, a pessoa pode ter 20 anos de experiência, ela pode não ser sênior. Por quê? Porque para mim, por exemplo, um cara que é sênior não tem a ver diretamente somente com anos de experiência, mas tem a ver com a maturidade da pessoa para lidar e resolver problemas. É muito mais uma questão de soft skill do que de fato ali simplesmente anos. A pessoa pode estar 10, 15 anos trabalhando na mesma empresa ou ter pouca experiência prática de cenários diferentes assim, para dizer que realmente aquela pessoa é uma pessoa que tem senioridade para assumir qualquer tipo de responsabilidade, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Eu mesmo já peguei vários casos assim de pessoas que, cara, tinham anos de experiência no currículo, porém, quando lidava com um desafio diferente, a pessoa, né, travava, não conseguia se virar muito bem. Porém, se você é um dev sênior, chegou até aqui, escutou as minhas dicas, ou se não está fazendo algumas das coisas que precisa focar para a evolução das fases anteriores, eu sugiro que você reconstrua essa sua base para de fato chegar aqui com maior maturidade, tá bom? Então, o que geralmente caracteriza aqui? A pessoa tem experiência em diferentes contextos e tipos de projeto. Ou seja, se você é uma pessoa que trabalha em uma consultoria, por exemplo, uma fábrica de software, isso vai acabar sendo um pouco mais natural, porque geralmente a rotina ali de uma fábrica de software, ela tem projetos começando e finalizando o tempo todo. Então você vai estar o tempo todo lidando com segmentos de mercado diferentes, com tecnologias diferentes e tudo mais. Ou se você vem construindo a sua carreira muito mais focado em um produto específico, aí o que é interessante aqui? Você conseguir ganhar essa experiência prática justamente com aqueles outros projetos pessoais, publicando no GitHub, ajudando a comunidade, contribuindo em projetos open source e tudo mais. Então não adianta você simplesmente esperar que anos de experiência trabalhando no mesmo produto vai te tornar um desenvolvedor sênior, tá bom? O mercado precisa de gente completa e para você estar completo você precisa dessa experiência, tá bom? Eu tenho repetido bastante aqui porque é realmente algo que muda o jogo, pessoal. Aprende a ferramenta, tecnologias e tudo mais fazendo projetos pessoais. Desenvolve projeto ali para ajudar o seu vizinho, alguém do seu bairro ou, sei lá, alguém da sua família, você mesmo. Então testa essas coisas que vão te ajudar bastante. Mas se você acaba trabalhando em uma consultoria, por exemplo, esse mundo acaba sendo facilitado. Você não precisa ficar trocando de emprego o tempo inteiro e você consegue ter contato com diversos projetos e clientes ali
a cada X tempo, né? Então é bem interessante. Outra coisa que já caracteriza aqui esse momento, você já perde um pouco daquele otimismo que a gente geralmente tem na fase de desenvolvedor pleno. Você já é um cara mais realista, consegue enxergar de fato qual é o esforço real para desenvolver, para resolver alguma coisa. Quando o cliente te pede alguma coisa, você já consegue captar, absorver aquilo que o cliente está te passando e pensar numa solução para resolver aquilo. Quando a gente é um desenvolvedor pleno, às vezes ainda tem essa dificuldade às vezes de entender, precisa perguntar para alguém interno, precisa ter algum apoio ali numa reunião mais de levantamento de requisitos para conseguir compreender isso. Quando você é um cara mais sênior, você já consegue captar isso com maior facilidade, né? Porque justamente você teve essa experiência com diversos projetos, segmentos diferentes, você já consegue captar, você consegue já meio que conectar soluções com maior facilidade. E aí você já tem maior facilidade para dar estimativas mais realistas, para dizer não algumas vezes, né? Então, às vezes o cliente quer fazer alguma coisa mirabolante e se for tecnicamente inviável ou tiver alguma restrição, por exemplo, de orçamento, de scope e tudo mais, nessa fase você já consegue entender essas restrições e dizer não em alguns momentos que for necessário e tudo mais. Então, é característico aqui do Dev Senior ele ser mais realista. Tem facilidade de compreensão, né, das necessidades do cliente, como eu comentei, e tem maior qualidade e velocidade nas entregas. Geralmente quando a gente é dev mais júnior ali, pleno, até quando é pleno tá começando a otimizar isso. Por isso que eu comentei que um dos focos da posição, quando você está como dev pleno para evoluir, é você também focar em testes, e principalmente testes unitários, para você conseguir entregar com qualidade. Não adianta nada você querer produzir velocidade ali e tudo mais, e depois chega para alguém testar, volta um monte de erro. Um cara que é mais sênior, ele tem que conseguir entregar as coisas com qualidade, e as coisas que ele entrega tem que voltar quase nada, praticamente com muito menos erro do que voltaria em fases anteriores. Você não pode ter mais erros ali que você tinha no passado, tá? Tudo que você tem que fazer tem que ser testado, independente se é trocar uma label, se é mexer numa cor, se é fazer uma coisa muito simples, você precisa testar aquele fluxo para de fato entregar o negócio com qualidade. Aí aqui, o que você precisa focar para evoluir, né? Geralmente nessa fase, você já entende que você precisa trabalhar a sua imagem pessoal. Isso não quer dizer que você precisa estar em mídias sociais, que você precisa estar fazendo marketing digital, nada disso. Quer dizer que dentro da empresa, né, onde você está, você precisa criar relações, você precisa mostrar também o valor do seu trabalho. Né? Uma frase que eu uso bastante aqui com a galera é o seguinte: não adianta você fazer um bom trabalho sem parecer que você faz um bom trabalho. O que isso quer dizer? Que você precisa falar também das coisas que você faz, que você precisa mostrar para as pessoas que você é uma pessoa de confiança, você precisa de fato conseguir transparecer com aquelas dicas que eu falei nos outros vídeos, né? De você passar status ativamente, de você se comprometer com a sua equipe, de você se antecipar a problemas e tudo mais. Então, tudo isso aqui que eu vou falando, ele vai se encaixando para você, de fato, conseguir mais experiência, estar mais em destaque no seu time. E aqui, quando você está como desenvolvedor sênior, essa questão de imagem pessoal é muito interessante. Como que as pessoas se enxergam, né? Como que os seus pares te enxergam? Como que os fornecedores te enxergam? Como o cliente te enxerga? Então, você precisa ser uma pessoa que comece a trabalhar mais a sua imagem. Aqui você deve continuar sendo um programador pragmático, né? Ou você continuar tendo aquela questão de adoção antecipada e adaptação rápida, como eu comentei no outro vídeo. Por quê? Surge tecnologia o tempo todo, todos os dias está surgindo um monte de coisa. Mas se a gente não se policiar, a gente vai ficando para trás. Então, não deixa de aprender, não deixa de ficar antenado no mercado, não deixa de ler. Dedique-se um tempo, né, da sua semana, aí, do seu mês, mas para separar de fato para estudar. É interessante até você se envolver em alguns meetups e você participar de algumas comunidades para ficar por dentro do que está acontecendo. Ou até mesmo, se você já vem trabalhando na sua imagem pessoal, você já deve ter feito algumas conexões nesse momento. E aí é interessante trocar umas ideias com alguns amigos de vez em quando e tal, entender o que está acontecendo, é bem relevante, tá bom? Agora aqui, quando você chega nessa fase de sênior, uma coisa que pode acabar te gerando muito problema é o ego, tá bom? Por quê? Como eu comentei, o mercado ele tá com essa questão de evolução muito rápida, principalmente da pandemia para cá. As empresas precisaram contratar bastante gente, muita gente subiu de cargo muito rápido, às vezes não fundamentou muito bem. Então, se você é uma dessas pessoas,
cuidado com o ego, tá? Cuidado com essa questão. Se você não está fundamentado, não fez alguma dessas coisas que eu tenho falado aqui dos outros níveis, se orienta, se atenha a isso e vai atrás, vai tentar resolver, tá bom? E toma cuidado com o seu ego. Não vai achando que você é melhor que as outras pessoas, não se ache, por mais que seja um dev trainee ali, um dev júnior, tente ser um amigo dessa pessoa, tenta ajudar ela, orientar, tenta ser uma pessoa que facilita a vida do outro, ao invés de querer simplesmente resolver o seu e ficar sempre como uma pessoa intocável, digamos assim, tá bom? É muito melhor você estar em contato ali, ajudando as outras pessoas. Isso vai te ajudar muito mais a construir as relações, como eu comentei, e a crescer na carreira. Tenha humildade para continuar aprendendo sempre. Então, às vezes pode ser um estagiário, pode ser um dev júnior, pode ser um dev pleno, pode te dar algum insight, alguma dica, pode revisar alguma coisa no teu código e trazer alguma prática ali que você ainda não estava sabendo. Então é importante ter essa humildade e estar aberto para continuar aprendendo com as pessoas, tá bom? Nesse ponto, você começa a ter necessidade de estudar mais sobre tipos de arquitetura, seja arquitetura de software, arquiteturas de soluções, é muito relevante você estudar essas questões de arquitetura nesse momento, porque aqui acaba tendo um momento decisório da carreira, porque aqui você tem a opção, quando você está como dev sênior, de ir para uma linha mais de especialista ou em uma linha mais de gestão, né? Geralmente a gente fala da carreira em Y. Então, o que é legal aqui? Essa visão de arquitetura, independente para onde você vai, ela vai te ajudar muito a você conseguir tanto falar com seus clientes, para você conseguir falar com os stakeholders ali que você vai precisar falar em determinado momento, tá bom? Se você ainda não sabe tomar boas decisões técnicas, é uma dúvida que geralmente fica nessa fase quando você é desenvolvedor mais sênior, você precisa se consolidar nisso, você precisa ter um bom fundamento para conseguir tomar boas decisões técnicas. Então, como que você pode ser ajudado com isso? Estudando sobre arquitetura, estudando documentações, estando em contato com as outras pessoas, participando de fóruns e tudo mais. Todas essas coisas que eu acabei de comentar vão te ajudar a tomar melhores decisões técnicas, beleza? E além disso, estando em contato com o seu cliente, com o seu time e tudo mais, também sempre aprendendo com eles. Nessa fase você precisa saber por que você está fazendo cada coisa. Você tem uma necessidade para desenvolver. Quando você vai colocar a mão no código, vai criar alguma solução para alguma necessidade do negócio, todas as linhas ali, todos os trechos de código, todo comando que você vai dar, você precisa saber por que você está fazendo aquele comando. Não adianta você simplesmente colocar porque está todo mundo usando. Você tem que ter esse senso crítico nesse momento de senioridade para conseguir orientar as pessoas, para conseguir dizer qual que é o melhor caminho, qual que é a melhor solução. Você acaba sendo um grande influenciador nesse momento. Então, por isso você precisa ter esse tipo de foco para conseguir exercer essa influência de forma eficiente, beleza? Geralmente nessa fase também, algo que é muito relevante, principalmente para você dar o próximo passo, é você se tornar aquela pessoa que é core business. O que isso significa? Você ser aquela pessoa que já entende que não adianta você simplesmente fazer as coisas por esforço, não adianta esperar que a liderança reconheça que simplesmente você está fazendo o seu papel, você vai ser de fato recompensado. Você é uma pessoa que de fato pensa no negócio, pensa como agregar valor para o negócio, pensa como otimizar processos da empresa, pensa como deixar as coisas mais fáceis para as pessoas que estão vindo da base. Então é uma pessoa que de fato está ali dentro do negócio, está ajudando o negócio a prosperar. Com isso, para se tornar essa pessoa core business, então você precisa focar muito no resultado e gerado pela sua inteligência, pelo seu trabalho. Então, com toda a carreira, com tudo que você construiu, você usa tudo isso a favor de conseguir construir um negócio próspero, que é isso que também vai fazer a diferença para você dar o próximo passo ali, seja para uma linha mais especialista ou seja para uma linha mais de gestão. Beleza? Aí aqui, vamos lá, como eu comentei, você vai estar você vai precisar tomar uma decisão, se você vai mais para uma linha especialista ou se vai para uma linha mais de gestão. Se você for para uma linha mais especialista, além de todas essas coisas que eu já comentei, você precisa se aprofundar cada vez mais na ferramenta que você, na linguagem e tudo mais que você quer se especializar. Como que eu recomendo que você faça isso? Você pode fazer isso através de cursos, de certificações ou como eu fiz por muito tempo, através de leitura diária da documentação
da ferramenta ou da linguagem que você está querendo aprender. Então, por exemplo, uma época eu estava querendo me aprofundar, me especializar cada vez mais em Node. O que eu fazia? Todo dia, religiosamente, assim como eu fiz lá na época de desenvolvedor júnior, né, focando na parte do algoritmo, nessa fase que eu já era sênior, que eu estava querendo focar, me especializar em uma ferramenta, assim, em uma linguagem, eu ia lá todo dia na documentação e lia 2 métodos novos, ou duas classes novas, 2 funções novas que tinha na documentação que eu não conhecia. Por quê? Isso ia expandindo o meu leque de conhecimento, eu ia conseguindo ter um amplo conhecimento ali da linguagem, do framework, da ferramenta e tudo mais. E isso no dia a dia me ajudava a resolver problemas que às vezes eu dava uma volta, eram os problemas mais complexos que eu fazia todo um algoritmo, ele dava uma volta e já tinha lá na documentação, na função, algo que resolvia muito mais fácil esse negócio. Então você vai conseguir se cercar, você vai conseguir abraçar cada vez mais essa ferramenta, essa tecnologia e vai te deixar cada vez mais sênior. Mas tudo isso, repara que envolve disciplina. Então a disciplina tem que te acompanhar do começo até o fim aí da tua carreira. Ou se você vai mais com a linha de liderança técnica, o que você precisa consolidar aí? O que você precisa pensar para dar o próximo passo? Gestão de equipe, você vai precisar gerenciar os desenvolvedores, ajudar os desenvolvedores a evoluírem na carreira. Você vai precisar trabalhar muito bem a sua comunicação, como você passa status, como você fala com o cliente, como que você fala com seus líderes, não ter medo de expor suas linhas de raciocínio, né, dada uma determinada situação, não assumir uma postura passiva, dada uma determinada reunião, algum alinhamento ou coisa do tipo, e sim ser a pessoa que assume a responsabilidade e vai atrás da solução, né, puxa isso para si. E além disso, você precisa focar muito bem e ter isso em mente, que você vai ser a pessoa que vai definir padrões e modelos a serem seguidos, né? Assim como na linha de especialista também você vai ser uma dessas pessoas, mas nessa linha de liderança técnica você vai ser a linha de frente ali de algum time. Então você vai de fato guiar essa equipe, você vai ditar muitas vezes como as coisas têm que ser. E aqui você vai ter que encontrar o seu estilo de liderança. Existem diversos tipos de líderes, né? E aí você vai ter que encontrar o seu estilo e ir adequando ali para cada fase, para cada momento que você estiver, beleza? Então, isso aqui é um pouco da trilha de como que você pode identificar o momento que você está na carreira e o que você precisa focar em cada um desses momentos e o que você precisa fazer para dar o próximo passo, beleza? Espero que possa ajudar vocês nesse momento. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa não ficou claro, comenta aqui embaixo. Se você não concorda ou concorda com algum ponto aqui que eu coloquei, comenta aqui também, eu gostaria de saber a sua opinião, como é que funciona aí na sua empresa, como que tem sido essas dúvidas para você, se ficou claro, se não ficou, se tem algum aspecto aqui que você gostaria que eu comentasse, que eu trouxesse em algum próximo vídeo. Eu gostaria bastante de escutar você, tá legal? E se foi útil para você, não deixe de curtir, de compartilhar, se inscrever aqui no canal, tá bom? Me ajuda a também trazer mais conteúdos relevantes e a trazer cada vez temas mais atuais para te tornar um cara cada vez mais de destaque, mais de senioridade aí na sua carreira, beleza? Até o próximo vídeo, muito obrigado e tchau!